Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Rapaz, amanhã quero ver a cara da galera do canal do Baldaço, que falou que ia ganhar, que ia ser uma vitória histórica. Rapaz, o Flamengo é imbatível, cara. Esse time é um absurdo. Eu fico assistindo assim, fico me perguntando como é- quem vai competir com o Flamengo, velho, nesse Brasil, velho. Não tem como. Vamos ver agora aqui, pessoal, linha de passe. E amanhã cedo trazemos aqui as reações, né, da galera da Baldaço que falou que ia ganhar pro Flamengo, beleza? Vamos começar aqui com o vídeo aqui. Ok, lá aos 80 minutos, já com a coisa já praticamente definida e resolvida, o Inter conseguiu chegar mais por um acaso do que por qualquer outra coisa. Então eu acho que o Flamengo fez um jogo quase impecável, e eu só ponho quase por conta ali dos lances, dois lances a partir dos 80 minutos. De resto, assim, um Flamengo que não deixou o Inter jogar. E eu falo assim porque eu acho que mais do que o Inter e as suas incompetências e inaptidões ali na frente, eu acho que teve realmente muito mérito do Flamengo, que joga de uma maneira que a gente não viu o time jogar nem nos bons momentos mais recentes. Que eu não estou nem falando assim só do time do Felipe Luiz, mas óbvio que o Flamengo de anos recentes, quando ele foi eliminado, por exemplo, para Peñarol, para Olímpia e tal, ele teve bons momentos também, mas nunca bons momentos com as qualidades que ele mostrou no jogo de hoje, que é necessário, né? Além da qualidade técnica, eu entendo que o Flamengo pode ganhar qualquer campeonato só na base da qualidade individual, né? Da qualidade técnica dos seus jogadores, mas obviamente fica muito mais fácil você ganhar um campeonato se você joga do jeito que o Flamengo jogou hoje. Então, acho que a gente que já sentou nessa mesa tantas vezes depois de vitórias do Flamengo, falando, pô, podia ser melhor, hein? Dava para ser melhor. Hoje eu acho que o Flamengo foi quase impecável. É verdade. Temos o Pedro Henrique Torre com a gente para ouvir o Pedro, o atacante Pedro do Flamengo. Vamos lá. Ali atrás do gol, esperando, observando, acabou que entrou, fez o seu, uma partida muito alto nível do Flamengo, que credencia demais já nessa Libertadores, 3 vitórias seguidas sobre o Inter. Agradecer a Deus por mais um gol com a camisa do Flamengo, feliz pelo resultado, principalmente pelo jogo que a gente fez, controlando os 90 minutos ali o time do Inter. Sabíamos da dificuldade que ia ser aqui na casa deles, mas graças a Deus fizemos uma grande partida e conseguimos a classificação com a vitória muito bonita aqui dentro do Beira-Rio. Valeu, Pedro. Obrigado. Classificação, mais uma do Flamengo. Muita gente falava que o Flamengo alternava em nível durante os dois tempos, mas hoje uma partida de altíssimo nível o tempo todo. Como é que vocês se prepararam para segurar um pouco mais a bola e não correr grandes riscos na conta internacional? Não, a gente sempre tenta melhorar. Tem um treinador que ele gosta de repetir as coisas, olhar vídeos, o rival, como ele joga. A gente por um momento sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir nesses últimos jogos, não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos grande jogo, tanto no final de semana como agora, e estamos felizes porque a gente vinha para buscar a classificação, que era o mais importante. Já faz artilheiro. Feliz por ajudar ao grupo. Como eu falo, sou um cara que gosta de fazer gol, sempre estou perto da área. Obrigado, valeu. Detalhe importante ali, o Pedro aproveitando as oportunidades que tem também, né? O Pedro, a gente falava aqui, né? Ele fez 2 gols contra esse próprio Internacional no final de semana, agora fez mais um hoje, o segundo, que aí ratificou de uma vez por todas a classificação. Léo Bertozzi, o Jean lembrava aqui, né, de alguns momentos recentes do Flamengo na Libertadores, com vários treinadores diferentes, teve Vitor Pereira, teve Sampaoli, teve Tite, enfim, para citar alguns, né? Mas nem o próprio Felipe Luiz, na fase de grupos, conseguiu arrancar um desempenho desse. A distância entre a fase de grupos e essa oitava de final, quando chegam os reforços, quando o Flamengo também recupera jogadores, se prepara melhor por causa da Copa do Mundo, né? Apesar do Flamengo também disputar essa Copa do Mundo, mas os reforços foram chegando, parece que fizeram um bem danado para esse Flamengo, hein? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. E falando em mudanças em relação ao time da fase de grupos, tenho 2 nomes para você. Manda aí. Saul e Jorginho. Jogou muito Saul hoje, né? Lembra do dia que a gente estava falando na Copa do Brasil e das reclamações da torcida, com toda a razão, da dupla Alan e Everton Araújo, e da dificuldade que o Flamengo tinha para construir alguma coisa com os volantes? É água pro vinho, né? Aqui a gente está falando de uma dupla que era uma dupla que poderia ter jogado Copa do Mundo, Eurocopa, enfim, até porque jogou de fato... Jogou separadamente. Separadamente, né? Enfim, estamos falando de 2 caras que
tratam muito bem a bola sai limpa, sai no chão, sai, né, bem tratada. Então, de fato, o meio-campo do Inter foi completamente envolvido pelo do Flamengo com esses dois caras. E o Jorginho tem uma facilidade, né? Então, várias vezes o Jorginho vinha buscar a bola aqui na primeira linha, e aí tinha várias situações em que ele vinha buscar entre os zagueiros, ou mesmo vinha buscar e o Léo Ortiz saía para avançar, e aí você tinha a possibilidade do Varela e adiantar ainda mais para dar amplitude, para gerar uma situação que o Samuel Lino tinha lá na esquerda para receber no mano a mano. E aí, às vezes, o Flamengo tinha condição de atacar com 5 na última linha, com 4 entrando na área. E quantas vezes o Arrascaeta não entra na área como ele entrou na situação do gol? E quantas vezes ele não fez isso na temporada? Então, assim, é um time que tem essa condição de poder gerar essas situações de superioridade e que ainda assim não se expõe quando perde a bola. E é difícil fazer isso. É difícil ser um time que consegue subjugar o adversário, mas ainda assim não se expõe tanto. Consegue ter uma situação de perder a bola e pressionar rápido, de recuperar rápido. Até estava observando os números do primeiro tempo. O Inter tocou 2 bolas na área do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Impressionante, né? Isso impressiona. E só finalizou uma vez de fora da área. De fora da área. E, aliás, o Rossi não trabalhou no jogo. Né? Não. Você vai ver a estatística, tem lá uma defesa que foi um recuo praticamente de fora da área. Impressionante. O jogo de hoje tem que ser descontado do salário do Rossi. O Rossi hoje não trabalhou. Como o Jean destacou, assim, tem muito do mérito do Flamengo, ele é gigantesco, mas eu esperava um Inter menos passivo. Você pode perder na técnica, na tática, mas eu acho que você não pode perder na corrida. Você não pode perder na luta. Você não pode perder na entrega. E assim, tem hora que, cara, sabe, diminui, combate, compete. Várias vezes, assim, o Flamengo circulava com tanta facilidade que o Inter parecia simplesmente desistir. Né? O meio-campo do Flamengo envolvia com tanta facilidade que aquela coisa de, tipo, você estava vendido. Com 30 minutos do primeiro tempo, o meio-campo do Inter já parecia não ter soluções. Eu quero falar sobre isso. Intensidade eu vou esperar o Pedro falar, mas eu tenho uma opinião sobre isso, eu não sei se você vai concordar comigo. Segura aí que o Pedro não vai falar ainda. É o professor Paulo Calçade que está conosco. Prioridade lá para quem está no estádio. Professor Paulo Calçade, o Bertozzi trouxe um número aqui do primeiro tempo, né? E eu estava assistindo a transmissão e você, aos 67 minutos, falou assim, gente, 67 minutos e o Internacional deu um chute no alvo só, hein? Impressionante o que esse Flamengo fez. Ninguém melhor do que você que estava aí no estádio, em loco, para descrever pra gente essa belíssima classificação. E com óculos novos. Tá bonito, hein? Tá bonito. São observadores. Isso também não perceber, né? Do vermelho pro azul, né? Tem uma diferença. Bom, gente, é o seguinte, o que a gente viu aqui foi uma vitória madura do Flamengo em todos os sentidos. E é preciso saber jogar uma competição assim, no mata-mata. Ele é totalmente diferente. Então, o início é calma, vamos ver como é que vem o Inter, né? Ele sabia, mas medir a intensidade, os cuidados que deveriam ter a equipe, que a equipe deveria dentro de campo, né, o que ela poderia fazer para chegar à frente. Então, o Flamengo, a hora que entendeu isso, passou ali na metade do primeiro tempo, aí ele teve uma evolução muito grande na quantidade de finalizações também, de presença no ataque. E aí você vai olhando para o time, o coletivo está funcionando muito bem, apoiado por atuações individuais muito boas, né? O Varela bem, os zagueiros sempre também, lateral esquerdo, o Alexandro, um jogador que, se o Varela vai, ele fica mais próximo dos zagueiros, por quê? Porque no lado direito você tem um Plata que vem por dentro e se junta a Bruno Henrique. No lado esquerdo, mais posicionado, dominando o setor, o Samuel Lino. Então é o Lino, Varela subindo do lado oposto, o Plata com a Arrascaeta, Bruno Henrique por dentro, apoiados por Saul, jogo enorme dele, por Jorginho, que joga enorme toda a partida. Então, assim, é um Flamengo que vai começando a apresentar pra gente qual é o estilo, como ele vai se comportar. E ele se comportou muito bem o tempo todo. Então, o Flamengo foi
muito bem ao longo do jogo. O Internacional não encontrou alternativas. O Inter não encontrou no Ricardo Matias, não encontrou depois com o Borré, não encontrou com o Ener Valencia. E no momento que o Roger, ele tira o Alan Rodrigues, o que acontece? Fica o Thiago Maia e o Alan Patrick. E os atacantes sem receber a bola. Então o Flamengo foi muito superior. E o Flamengo precisava passar. Por quê? Eu digo, isso aí é o ponto de vista do Flamengo. Porque o Flamengo de setembro vai ser muito melhor. O de outubro, muito melhor. Porque é um Flamengo que vai ajustando peças. Hoje foi o batismo, mas a gente pode considerar um jogo potente, inteiro, do Saul Niguez. E o Zinho do meu lado falava, mas que atuação é essa? Atuações que a gente acompanhava no Atlético de Madrid, com Samuel Lino, com Rogério Vogan, transmitindo La Liga. Agora ele está aqui, jogando no Flamengo e tendo a oportunidade de jogar num grande time. E o Inter vai dar trabalho para juntar os cacos e talvez sobre para o Roger. Possivelmente, não sei se hoje ainda, mas possivelmente. Pedrão, agora sim, chegou sua vez, hein? Primeiro teve o Pedro, teve o Arrascaeta, teve o Calçado, agora é você. Tinha um pessoal aí um pouco mais importante para falar direto do Beira-Rio, né? William, abração para você, Léo, Jean, Vitor, o fã do esporte ligado aqui com a gente. O Calçado toca num ponto que eu queria bater um pouco mais nessa tecla, que é o debut, né? É o Flamengo que estamos em agosto, ele deve ser melhor em setembro, deve ser melhor em outubro, deve ser ainda melhor em novembro. E eu brincava até aqui com o Jean, antes do programa começar, que é uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo nessa notícia de hoje, uma notícia muito ruim. Para quem osseca ou está preocupado, pode cruzar lá na frente. O Flamengo hoje parece que ele se reencontra ali com uma certa tranquilidade de Libertadores, né? Você falava do jogo contra o Vélez. O Flamengo, depois de um período de se acostumar a vencer em 19, aí vence de novo em 22, ele flerta ali com 23 e 24, aquele sofrimento lá de um tempo atrás, eliminação pro Olímpia, e virada, e frango de goleiro, e pressão. E parecia que o Flamengo demorava a se reencontrar, ficar confortável na Libertadores. E aí o que me chama a atenção é que ficou confortável até demais contra o Inter. E não é somente pela fragilidade do Inter. Eu olho para esse jogo do Inter, eu não consigo pensar e falar que tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E no segundo tempo, a tal da desmobilização ali, de brigar um pouco mais com o Léo fala, eu acho que o Inter se deparou com o tamanho do bicho ali no primeiro tempo e falou, não dá. Sim. Porque o Inter, ele tenta ali por 10, 15 minutos brigar. Ele faz o que ele pode deixar o jogo truncado no meio de campo. O jogo fica truncado, mas ele não consegue ir além disso. Ele não consegue botar o Alan Patrick no jogo, ele não consegue acionar o homem de frente, o Matias lá na frente ele não participa nem na ida e nem na volta. E o Flamengo, depois que passa isso um pouquinho, respira, ele fala assim pro Inter com a bola, quem manda aqui sou eu, como foi no Maracanã, e talvez como vai ser nas quartas, como vai ser numa possível semifinal, como pode ser numa final, porque as tais peças soltas ali que a gente fala de elenco, formação de elenco, que chega, a gente já sabe que elas funcionam bem individualmente. E hoje elas funcionam bem do ponto de vista coletivo, que é isso que o Calça fala. Em setembro talvez esteja melhor, em outubro ainda melhor. Então, assim, é uma má notícia para quem vai trobar com o Flamengo aí pela frente. E uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro, que tem mais o que comemorar. E ele se reencontra com uma certa coisa dele. Ele talvez não fale muito isso publicamente, mas entre os seus ele fala, olha, esse Flamengo aí que a gente gosta de botar medo do... Não é o tal do show, mas o que é dar show? Você tirar um adversário nacional num confronto de oitavas para quase nada... O Flamengo passou. Ele passeou. O que é um show? Ele é muito superior. Isso pra mim também é um show. É dar a caneta. Exato, isso pra mim também é um show. É virar e falar, olha, você vê o adversário não tem chance nenhuma. É isso. E eu faço isso superior. Mas você queria porque assim, algum ponto aí. Eu vou pegar vocês dois. Claro. Eu concordo com o que você falou sobre o Inter pouco competitivo. Mas eu não acho que isso tem a ver com o Inter. Eu acho que, vou muito na linha do que o Pedro disse, chega um momento em que é um mata-mata. Então as coisas têm que ser resolvidas no jogo. Não dá para tentar resolver na próxima partida, não dá para você prospectar nada para frente. É você continuar no campeonato ou não continuar no campeonato. E aí eu acho que vem toda a temporada do Inter, né? Principalmente as várias fases de baixa. E do outro lado uma equipe que tem tanta imposição que já não é nem mais só o Flamengo que está engolindo o Inter. É o Flamengo que proporciona isso. O jogo engoliu o Inter. Sim. É como se fosse alguém que está lutando, mas no final das contas não tem mais força, não consegue reagir, não tem mais o que fazer, porque o adversário chega nas divididas, o adversário tem a bola, o adversário não deixa você chegar no ataque, o adversário não deixa você fazer nada do que você quer.
Então, e aí o acho futebol que vai digerindo você. o É uma ponto coisa é do esse, jogo, né, né? Vini? Eu entendo assim também. Eu acho que assim, a postura que o Flamengo teve e que durante um bom tempo não foi uma postura normal por parte do Flamengo, impediu que o Inter também jogasse, porque acho que o que o Inter poderia ter, olhando para anos passados ou recentes do Flamengo na Libertadores, o que o Inter podia ter de esperança é, bom, beleza, olha o time dos caras, é difícil superá-los do ponto de vista técnico, mas na corrida, na intensidade, não deixar, em tentar tirar a bola deles, a gente pode ser superior. Em nenhum momento a gente viu isso no primeiro tempo, assim. E aí, por muito mérito do Flamengo, a intensidade do Flamengo foi um negócio impressionante. A concentração da linha de defesa e dos dois volantes, como o Léo destacou, foi um negócio impressionante. Os 10 jogadores juntos, já tapando espaço todo tempo. E aí, assim, eu só queria, né? A gente vai entrar provavelmente num momento de discussão do Pedro, Bruno Henrique, como sempre acontece quando o Flamengo joga. Com 30 segundos, o Bruno Henrique estava roubando uma bola no meio-campo e puxando um contra-ataque. Depois, uma das melhores chances do Flamengo no primeiro tempo foi justamente nascida de uma bola roubada do Bruno Henrique. Então, acho que também... Plata voltou para roubar também. O Plata também. Então, assim, acho que também nesse aspecto é indiscutível, foi muito bem o Felipe Luiz. Eu vou até ser sincero com você. Diga. Para mim, assim, entre Bruno Henrique e Pedro, pro jogo de hoje, dado o contexto, não tinha dúvida nenhuma. Certíssimo o Felipe Luiz em escolher o Bruno Henrique e não o Pedro. Óbvio. O que eu discutia um pouco na hora que eu vi a escalação, que eu falava, acho que podia ser diferente a Luiz Araújo no lugar do Plata. Sim. Mas a atuação do Plata, no fim das contas... E o momento do Plata é melhor, né? É que eu acho que o Luiz Araújo tá bem também, né? Mas uma boa temporada. Acho que os dois estão bem. O Luiz Araújo ficou um tempinho fora, então na retomada o Plata veio acelerando, não dá pra falar... E bom lembrar, acho que isso também é legal, o Luiz Araújo foi titular no final de semana. Isso eu queria destacar porque é a prova de que o Felipe Luiz está pondo em prática aquilo que ele prometeu no começo da temporada. Falou, cara, brasileiro é brasileiro e tá aqui com a Libertadores. São 2 prioridades, ponto. 3 mudanças apenas no time que jogou final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje pela Libertadores. 3 mudanças. O centroavante Pedro pelo Bruno Henrique, e acho que hoje o Bruno Henrique seria o titular da maioria dos grandes jogos do Flamengo e não o Pedro. Então, né, tudo bem, a escolha pela Libertadores, mas... Pessoal, eu concordo, né? Concordo porque, cara, o Internacional conseguiu chutar 2 bolas no gol. Que domínio é esse? Saul e Jorginho, meu amigo. Que meio de campo do Flamengo, velho. Que time, viu? É assustador, cara. Você não consegue nem dormir assistindo um jogo do Flamengo, não dá nem sono. E no começo ali jogaram papel no campo para atrasar, para tentar desconectar ali o Flamengo, mas não adiantaram nada, não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. O Flamengo, ele quando entra para ganhar, pode fazer o que for, pode fazer macumba, pode fazer o que for. Não tem jeito não. E tá de parabéns aí o Felipe Luiz. Sua personalidade, colocou ali o Bruno Henrique. Eu acho que o estilo de jogo era pro Bruno Henrique, né? O jogo mais pegado, o jogo mais corrido, o jogo que precisava mais de reposição. E o Felipe escolheu o Bruno Henrique porque o Bruno Henrique ele volta mais para marcar. O estilo de jogo hoje de futebol tá muito dinâmico, pessoal. E o Pedro, ele é fazedor de gol. A bola sobrar na área, Pedro vai estar ali. Não sei o que é isso, é treinamento, posicionamento. A bola chegou, Pedro vai estar ali. Aquele cruzamento, você vê que antes do Pedro, acho que foi que tocou na bola. Não sei se foi. Não sei se foi o. Teve depois eu lembro, o jogador do Flamengo que tocou na bola. Então tirou um pouco, mas Pedro, ele deu uma atrasada, porque se ele vai de vez, ele ia passar da bola. Aquela atrasada que ele deu, ele pegou o tempo da bola certinho. Então, você, né, Pedro não tá nessa prelista, eu acho um absurdo. Mas, paciência, né? Tá de parabéns aí o Mengão, belo jogo, né? Internacional não viu a cor da bola, Internacional nem tocou, praticamente não criou nada. E vamos ver agora, pessoal, ver se vai sair a coletiva do Felipe Luiz, porque eu não quero mais ficar usando muito vídeo, assim, dessas televisão assim, porque é meio complicado, entendeu?
É meio complicado pra gente, pode dar problemas futuros. Estou usando pouco tempo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente as suas opiniões. O que é que vocês acharam do jogo de hoje do Mengão, beleza? Espero agora essa coletiva do Felipe Luiz e a gente trocar mais uma ideia.